Os New York Mets são uma das franquias mais emblemáticas do beisebol americano, representando a cidade de Nova York com paixão, resiliência e tradição. Fundados em 1962 para trazer de volta o beisebol à cidade após a saída dos Dodgers e Giants, os Mets rapidamente conquistaram o coração dos torcedores, mesmo em meio a temporadas desafiadoras. Conhecidos por sua base de fãs fiel e por momentos históricos que ficaram gravados na memória do esporte, como o Milagre de 1969 e a World Series de 1986, os Mets simbolizam a perseverança e a emoção de lutar sempre pelo título, consolidando-se como uma das equipes mais icónicas da MLB. O New York Mets foi fundado em 1962, com o objetivo de preencher o vazio deixado pela saída do New York Giants e do Brooklyn Dodgers, que migraram para a Califórnia no final da década de 1950. A cidade de Nova York, apaixonada pelo beisebol, sentiu profundamente a perda dessas equipes históricas, e a criação dos Mets surgiu como uma tentativa de restaurar o orgulho e o entusiasmo da torcida nova-iorquina. Desde o início, o time se tornou um símbolo de esperança para os fãs, oferecendo uma nova oportunidade de acompanhar o beisebol de alto nível sem precisar se deslocar para outras cidades. Apesar das expectativas, os primeiros anos do Mets foram extremamente desafiadores. A equipa herdou a tradição de torcedores fiéis, mas ainda carecia de estrutura, talentos consolidados e experiência competitiva. As temporadas iniciais foram marcadas por derrotas frequentes, jogos desbalanceados e uma dificuldade constante em montar um elenco consistente. Essa fase difícil, embora frustrante, ajudou a moldar a identidade da equipe e a fortalecer a ligação emocional entre o time e seus torcedores. A cada derrota, a base de fãs se mostrava ainda mais resiliente, cultivando um espírito de lealdade que se tornaria marca registrada dos Mets. O ano de 1962 é lembrado até hoje como um dos mais emblemáticos dessa fase inicial. Naquele ano, os Mets terminaram a temporada com um recorde de 40 vitórias e 120 derrotas, um dos piores resultados da história da Major League Baseball. Apesar do desempenho desastroso, esse período inicial também trouxe momentos de aprendizado e estabelecimento de uma cultura de superação. Os jogadores, embora inexperientes, demonstraram dedicação e paixão, plantando as sementes para futuras conquistas. A torcida, por sua vez, aprendeu a celebrar não apenas as vitórias, mas também a perseverança diante das adversidades, criando uma relação única entre o time e sua comunidade. Em retrospectiva, os primeiros anos dos Mets, mesmo recheados de derrotas, foram fundamentais para a construção da identidade da franquia. Eles não apenas mantiveram viva a chama do beisebol em Nova York, mas também estabeleceram as bases de uma história repleta de superação, momentos épicos e conquistas memoráveis, como o Milagre de 1969 e a World Series de 1986, que viriam a consolidar os Mets como uma das equipes mais icónicas e amadas da MLB. Em 1969, apenas 7 anos após sua fundação e depois de anos enfrentando derrotas e temporadas difíceis, os New York Mets protagonizaram um dos maiores milagres da história do beisebol. A equipe, então considerada improvável candidata ao título, surpreendeu o mundo ao conquistar a National League East, mostrando que determinação, talento e espírito de equipe poderiam superar qualquer expectativa. A campanha dos Mets naquele ano ficou marcada pelo equilíbrio entre uma defesa sólida, arremessadores excepcionais e jogadores de ataque versáteis. No caminho para a classificação, enfrentaram times mais tradicionais e favoritos ao título, mas conseguiram manter a consistência e a confiança em si mesmos, algo que encantou fãs e críticos. A fase decisiva da temporada culminou na World Series de 1969, onde os Mets enfrentaram os poderosos Baltimore Orioles, que eram considerados favoritos absolutos. Apesar de toda a pressão e do favoritismo adversário, os Mets mostraram uma incrível capacidade de superação. Com partidas emocionantes e momentos de tensão, a equipe venceu a série, conquistando seu primeiro título da World Series. Essa vitória histórica ficou conhecida mundialmente como o Miracle Mets, um apelido que reflete perfeitamente a trajetória da franquia, um time jovem, desacreditado e subestimado, que conseguiu alcançar o ápice do beisebol. Vários jogadores se destacaram nesse período e se tornaram ícones eternos da equipe. Don Sever, considerado um dos maiores arremessadores da história, brilhou com seu talento e consistência. Jerry Koosman, outro pilar da rotação de arremessadores, contribuiu com performances memoráveis, e Cleon Jones se destacou ofensivamente, ajudando o time a concretizar vitórias decisivas. Cada um deles, junto com outros integrantes do elenco, não apenas levou o time ao título, mas também ajudou a construir uma identidade de superação, coragem e trabalho em equipe que se tornaria a marca registrada dos Mets. O Milagre de 1969 não foi apenas um triunfo esportivo, foi um marco cultural e emocional para Nova York.
A vitória consolidou os Mets como uma franquia capaz de transformar esperança em realidade, inspirando gerações de torcedores e estabelecendo o Time como símbolo de resiliência e determinação, características que até hoje definem o espírito do clube. A década de 1970 e o início dos anos 1980 foram períodos de altos e baixos para os New York Mets. Após o extraordinário sucesso de 1969, a equipe enfrentou desafios para se manter competitiva. Embora algumas temporadas tenham apresentado bons desempenhos e momentos de esperança, os Mets frequentemente não conseguiram se classificar para os playoffs, frustrando torcedores ávidos por reviver a glória do Miracle Mets. Durante esses anos, a franquia passou por mudanças significativas na gestão e na composição do elenco, tentando encontrar o equilíbrio entre jogadores experientes e jovens talentos promissores. O período foi marcado por experimentações, algumas corretas e outras nem tanto, mas cada decisão ajudou a moldar o futuro da equipe. A constante oscilação nas performances criou um clima de incerteza, mas também manteve viva a expectativa de um retorno triunfal. Foi nesse contexto que os Mets começaram a construir uma nova base de estrelas, com jogadores que mais tarde se tornariam ícones da franquia. Darryl Strawberry, um talento ofensivo extraordinário, trouxe potência e carisma ao time. Dwight Gooden, com sua habilidade impressionante como arremessador, começou a se destacar como uma força dominante no montinho, e Kit Hernandez, conhecido por sua consistência na defesa e liderança em campo, acrescentou estabilidade e experiência ao elenco. Esses jogadores não apenas elevaram o nível técnico da equipe, mas também começaram a preparar o cenário para uma nova era de sucesso, que culminaria em conquistas memoráveis na segunda metade da década de 1980. A combinação de jovens talentos e veteranos criou uma dinâmica única, capaz de transformar o Time em uma ameaça real para qualquer adversário. Embora a década de 1970 tenha sido um período de aprendizado e reconstrução, ela foi fundamental para o estabelecimento da identidade moderna dos Mets. O Time manteve viva a paixão de sua torcida, mostrando que mesmo em meio a dificuldades, era possível plantar sementes de grandeza. Esse período de transição criou as condições para que, alguns anos depois, os Mets alcançassem novamente o topo, reforçando a ideia de que a paciência, a estratégia e a formação cuidadosa de um elenco podem transformar a adversidade em vitória. O ápice da história dos New York Mets ocorreu em 1986, quando a equipe conquistou novamente a World Series, desta vez enfrentando os poderosos Boston Red Sox. Após anos de reconstrução e desenvolvimento de jovens talentos, os Mets chegaram à temporada decisiva com um elenco equilibrado, combinando potência ofensiva, arremessadores de elite e liderança experiente. Cada partida da série foi marcada por tensão e emoção, tornando o confronto um dos mais memoráveis da história do beisebol. O momento mais icônico da World Series de 1986 veio no jogo final, eternizado pelo erro de Bill Buckner, que permitiu que a corrida decisiva passasse e garantisse a vitória aos Mets. Esse episódio ficou gravado na memória coletiva dos torcedores como um dos acontecimentos mais dramáticos e lembrados da MLB, simbolizando a imprevisibilidade e a intensidade do esporte. Para os Mets, porém, aquela vitória representou mais do que sorte ou acaso, foi o resultado de anos de planejamento, talento e trabalho árduo. Jogadores como Dwight Gooden, Darryl Strawberry e Gary Carter foram fundamentais para a conquista. Gooden, um arremessador fenomenal, dominou os adversários com seu talento e controle excepcionais. Strawberry forneceu poder ofensivo e presença inspiradora no campo, e Carter, veterano experiente, trouxe liderança e desempenho consistente, sendo crucial nos momentos de maior pressão. Cada um desses atletas, junto com seus companheiros de equipe, ajudou a transformar os Mets em um time resiliente e capaz de superar qualquer adversidade. A vitória de 1986 consolidou os Mets como uma franquia de grande tradição, capaz de se reinventar e alcançar o sucesso mesmo após períodos de dificuldades. Esse título não apenas celebrou a habilidade e a dedicação dos jogadores, mas também fortaleceu a relação entre a equipe e sua torcida, que vibrava com cada vitória e compartilhou a emoção do triunfo histórico. O legado da World Series de 1986 permanece até hoje, representando superação, coragem e trabalho em equipe, características que definem a identidade dos Mets. Foi um momento em que a equipe não apenas conquistou o campeonato, mas também se eternizou na história do beisebol como símbolo de perseverança e excelência. No início do novo milénio, os New York Mets retornaram ao cenário de destaque da Major League Baseball, alcançando a World Series de 2000. A equipe enfrentou os rivais históricos da mesma cidade, os New York Yankees, em uma série que ficou marcada não apenas pelo confronto esportivo, mas também pela intensidade da rivalidade intra-cidade. Apesar de um desempenho sólido e de momentos de grande emoção, os Mets foram derrotados pelos Yankees, reforçando ainda mais a tradição competitiva que divide os torcedores nova-iorquinos entre duas paixões distintas. Durante essa fase, o Time contou com uma base sólida de jogadores talentosos que se tornaram verdadeiros ícones da franquia. Pedro Martínez,
Com sua habilidade impressionante como arremessador, trouxe força e credibilidade à rotação. Mike Piazza, um dos maiores catchers da história do beisebol, se destacou pelo poder ofensivo e pela liderança em campo, e Carlos Beltrán, conhecido por sua versatilidade e consistência, acrescentou qualidade e experiência ao elenco. Juntos, esses atletas ajudaram os Mets a manter temporadas competitivas, mesmo em meio a altos e baixos típicos de uma franquia em reconstrução. Nos anos seguintes, a equipe passou por um período de ajustes, mas continuou a cultivar talentos que garantissem sua presença nos playoffs. Entre 2015 e 2016, os Mets voltaram a conquistar a atenção nacional, alcançando novamente a World Series de 2015. Essa campanha foi marcada por uma combinação de jovens estrelas e veteranos experientes, criando um time capaz de enfrentar qualquer adversário com coragem e determinação. No entanto, a série terminou com derrota para os Kansas City Royals, em uma disputa que, embora frustrante, mostrou a capacidade da equipe de se reinventar e permanecer relevante no cenário competitivo da MLB. Esses períodos de glória e de desafios recentes reforçam a identidade dos Mets como uma franquia resiliente, que sempre luta para retornar ao topo e que mantém uma base de fãs apaixonada e fiel. Mesmo diante das derrotas, o time continua a ser símbolo de perseverança, talento e espírito competitivo, características que definem sua trajetória e garantem que o legado dos Mets permaneça vivo na história do beisebol. Após anos de altos e baixos, os New York Mets passaram por uma significativa reconstrução de elenco, investindo em talentos jovens e estratégicos para retomar a competitividade na National League East. Essa renovação permitiu que a equipe permanecesse relevante no cenário da Major League Baseball, enfrentando adversários tradicionais com determinação e consistência. Os Mets continuam a nutrir rivalidades intensas, não apenas com os históricos New York Yankees, mas também com os fortes Atlanta Braves e os sempre desafiadores Philadelphia Phillies, disputas que garantem jogos emocionantes e momentos memoráveis para os torcedores. Na era moderna, jogadores de destaque têm contribuído significativamente para manter o nível competitivo da equipe. Jacob deGrom, com sua performance excepcional como arremessador, tornou-se referência em domínio e controle no montinho. Francisco Lindor, conhecido por sua habilidade defensiva e carisma, trouxe energia e liderança ao elenco. Já Pete Alonso, com seu poder ofensivo e capacidade de decidir partidas, se tornou rapidamente um símbolo da nova geração de Mets. Esses atletas, junto com outros talentos emergentes, representam a continuidade da tradição da equipe de combinar habilidade, coragem e determinação em campo. Outro marco importante na trajetória recente da franquia foi a inauguração do Citi Field, em 2009, que substituiu o histórico Shea Stadium, lar dos Mets desde sua fundação. O novo estádio não apenas modernizou a experiência dos torcedores, oferecendo conforto, tecnologia e instalações de ponta, mas também se tornou um símbolo do compromisso da equipe com o futuro e com a excelência. O Citi Field é considerado um dos estádios mais modernos da liga, proporcionando um ambiente ideal tanto para os jogadores quanto para os fãs, consolidando Nova York como um centro vibrante do beisebol. Assim, mesmo em uma era de constantes mudanças e desafios, os Mets conseguem equilibrar tradição e modernidade, mantendo-se competitivos, valorizando sua história e projetando-se para novas conquistas. A equipe continua a inspirar sua base de fãs apaixonada, reforçando sua identidade como símbolo de resiliência, perseverança e paixão pelo beisebol, qualidades que definem a franquia desde seus primeiros dias e que permanecem vivas no presente. Após a reconstrução do elenco, os Mets continuam a ser competitivos na NL East, mantendo rivalidades acirradas com Yankees, Braves e Phillies. Jogadores modernos como Jacob deGrom, Francisco Lindor e Pete Alonso ajudam a equipe a manter relevância na MLB. O Citi Field, inaugurado em 2009, se tornou a casa moderna do time, substituindo o histórico Shea Stadium, e é um dos estádios mais modernos da liga. Hoje, os New York Mets permanecem como uma franquia que simboliza resiliência, paixão e superação. Desde os primeiros anos difíceis, passando pelo milagre de 1969, a épica vitória de 1986, as batalhas no novo milénio e era moderna, os Mets construíram uma história repleta de altos e baixos, mas sempre marcada pelo espírito indomável de seus jogadores e torcedores. A equipe continua a disputar com intensidade a NL East, cultivando rivalidades históricas com os Yankees, Braves e Phillies, enquanto jovens estrelas como Jacob deGrom, Francisco Lindor e Pete Alonso mantêm viva a tradição de talento e determinação. O Citi Field, moderno e vibrante, simboliza o compromisso da franquia com o futuro, oferecendo aos fãs um lar digno da grandeza do time.